Olá a todos, saudações! Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a utilização do óxido de ferro como corante para o Etsuke. Essas peças que estão aqui, elas são japonesas, algumas mais antigas, umas mais modernas, mais contemporâneas. Mas a curiosidade de todas elas, exceto uma, essa aqui que eu vou falar depois, é que elas utilizam o óxido de ferro como corante principal, tá bom? Então vamos começar aqui por essa aqui que é mais antiga, né? Essa daqui é uma peça do período Edo no Japão, né? Ela tem uma influência do design coreano, é um seladon, ela não é na porcelana, ela é feita em argila vermelha, tá? De alta temperatura, seladon craquelado, e a atenção é para a pintura decorativa com óxido de ferro, certo? Utilizando os pincéis para caligrafia, né? Os pincéis tradicionais japoneses. O Japão ele sofreu uma influência muito grande na sua cerâmica da Coreia, né? Porque o japonês ele não tinha tecnologia para poder fazer a cerâmica de alta temperatura. E aí ele guerreava muito, né? O Japão era um povo guerreiro, né? E eles traziam, né, de fora, no caso, traziam da Coreia algumas peças e depois até mesmo artesãos, né, para poder trabalharem com a cerâmica de alta temperatura. Então, durante um período muito grande no Japão, acontecem peças com influência, forte influência coreana. Essa daqui já é uma peça comum, super comum, a gente compra em qualquer tipo de lojinha lá no Japão. É uma peça de chá, né? É feita numa argila com contaminações de óxido de ferro, né? Então ela dá esses pontinhos pretos no esmalte transparente. E a pintura, o Etsuke, em baixo vidrado, utilizando o ferro novamente. Essa daqui também é um esmalte de cinzas, né? Um esmalte de cinza com o óxido de ferro também como decoração. Outra peça com óxido de ferro. A gente vê muito, eu não sei se no vídeo vai aparecer, vamos ver se a gente consegue dar um zoom, porque nós temos uma coloração negra e tem um avermelhado no centro das folhas, né? Então isso foi muito usado, esse tipo de pintura, esse tipo de efeito, por um japonês muito famoso, um ceramista muito famoso, que é o Hamada, né? Então o mestre Hamada, ele utilizava disso. E também o Licht, né? Que é uma referência aí da gente na cerâmica. O Licht também utilizava muito óxido de ferro na decoração. Essa aqui é uma chaleirinha para tomar um caldo de cogumelos, não é para chá, né? É para tomar um caldo de cogumelos. Ela foi feita em baixo vidrado e em sobre vidrado. Então, baixo vidrado está com ferro e sobre vidrado nós temos a tinta verde para porcelana e o ouro aqui também, né? Então, pelo pires, talvez a gente consiga visualizar melhor, né? Aqui nós temos então já pinceladas livres, pinceladas soltas, lembrando folhagem, lembrando gramas, formando essa composição aqui. Outra vasilhinha também, essa daqui é para comer um pudim de ovos que tem no Japão, chama Mushi Chawan, né? Que é feito com uma argila com bastante ferro, então ela dá esses pontos. E o interessante aqui é que nós temos o baixo vidrado e o sobre vidrado, utilizando ferro, cobre, cobalto e o ouro aqui também. E tem o Akai, que é essa tinta vermelha, né? O Akai no Japão, Aka em japonês significa vermelho, E é desenho ou pintura.
Então, literalmente, pintura ou desenho feito em vermelho. E o interessante é que essa peça, esse tipo de desenho, a gente chama de Akai, né? Porque ele tem várias cores, incluindo o vermelho, a gente acaba chamando de Akai, né? Essa daqui eu falei que eu ia falar depois, né? É porque ela, além do ferro, ela também tem o cobalto, né? Então aqui é um exemplo bem simples, né? De uma xícarazinha, uma coisa mais moderna, num seladon, mas o baixo vidrado com ferro e o cobalto, tá bom? Gente, quando eu falo cobalto, tá? Não é você simplesmente pegar o óxido de cobalto, misturar com água ou com um aglutinante e pintar na peça. Ele vai derreter, ele vai borrar todo, tá? Quando eu falo cobalto aqui, vão corrigir aí, né? Que é o uso do goço, é a tinta própria para pintura baixo vidrado que tem uma concentração de cobalto, tá certo? Na verdade, o goço, ela tem 3 minerais principais: o cobalto, manganês e ferro. O manganês ele vai fundir, né? Ele vai usar aí no caso como um fundentezinho aí básico para que a tinta não escorra na peça, para ela fixar. Algumas pessoas perguntam como que eu comecei a história na cerâmica, né? Com a pintura, foi por causa disso aqui, ó. Essa aqui é uma peça chamada Soma Yaki, né? Soma Yaki, essa peça aqui é de um ceramista, um mestre, ele era patrimônio cultural vivo do Japão e ele faleceu, né? Ele é naquela cidade aonde bem próximo da usina nuclear lá de Fukushima, né? Na província de Fukushima, na cidade de Soma. O nome dele é Tashiro Seiji Ueno. O interessante dele é que o selo de autenticação dele tem o selo dele e um selo do imperador do Japão. Então ele recebeu um título muito importante, né? O antecessor deles aqui, ele foi o 12º Seiji Ueno, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E é o óxido de ferro. Aí, ó, né? É um patrimônio cultural vivo usando uma cerâmica comum, né? Um esmalte bem fraquinho, bem carequinho aqui, né? Olha, sem muito brilho. E na cidade vizinha, chamada Namie, eles faziam réplicas das peças do Tashiro, né? Porque essas peças, que eu mostrei anterior, essas aqui, elas eram para a família imperial, era para os lordes feudais, era uma coisa bem sofisticada. E aí eles começaram então a fazer réplicas dos cavalinhos, né? Da pintura de cavalinho, e surgiu então aí a cerâmica Soma Yaki, que literalmente poderia ser cerâmica dos cavalinhos pequenos galopantes, uma coisa mais ou menos assim. Com o óxido de ferro, novamente, essa daqui tem uma pincelada, uma pintura de óxido de ferro e tem um cavalinho pintado em ouro sobre vidrado, né? Todas duas são seladons, são esmaltes com óxido de ferro. Lembrando que esse seladon aqui, o esmalte é o mesmo, ele não teve a redução de oxigênio, por isso que ela é amarela, né? E essa daqui ficou esverdeada, azulada esverdeada, porque ela teve a redução. É queima, nós não vamos falar de queima hoje. A proposta hoje aqui, então, é mostrada uma pincelada que nós temos aí o óxido de ferro. O Brasil, ele é rico, né? Eu sou de Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais é rico em óxido de ferro. Então, simplesmente, o óxido de ferro misturado com água, a gente consegue fazer uma série de trabalhos aí, tá certo? A gente vai encerrando por aqui hoje. Curta o nosso vídeo, tá? Não se esqueça de seguir a gente na rede social e toca o sininho aí pra gente, pra curtir a nossa página, tá bom?
Até mais. Tchau, tchau.